Fala, meus alunos do nono ano, o tema da prova de vocês agora é a evolução dos animais vertebrados. Vocês viram comigo em sala de aula que os animais vertebrados, eles têm, como o próprio nome já sugere, vértebras, ou seja, estruturas que formam seu esqueleto, que podem ser ósseas na maioria dos casos, com depósito de cálcio, que acaba deixando a estrutura muito rígida, ou no caso de peixes cartilaginosos, ou até mesmo na nossa espécie, como o nosso esqueleto inicialmente é cartilaginoso, nós podemos encontrar essas vértebras que não são ósseas, e sim de estrutura cartilaginosa. Pegando como exemplo os animais vertebrados, eles logicamente serão também cordados, uma vez que eles vão apresentar o tubo neural dorsal, que dá origem ao sistema nervoso dorsal e não ventral, como no caso de alguns animais invertebrados. As fendas branquiais, que em sala nós comentamos, nos peixes dão origem às brânquias e permanecem como estruturas abertas. Nos demais animais, essas fendas branquiais podem dar origem à nossa traqueia, por exemplo, permanece fechado porque os animais terrestres não vão ter a respiração branquial. E é fundamental também que a gente entenda que os animais cordados têm que ter uma cauda muscular pós-anal e também a notocorda, que pode dar origem, pode ser substituída pela coluna vertebral. Então, todas essas são características desses grupos animais, dessas classes que nós vamos estudar aqui agora. Quem são esses animais vertebrados? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E é fundamental que você veja no cladograma que lá atrás, todos os vertebrados compartilham o mesmo ancestral mais primitivo. Mas é claro que a cada nó do cladograma nós temos ancestrais mais recentes. Como você pode observar, os primeiros vertebrados foram os peixes, que apresentam algumas autapomorfias, algumas características que são exclusivas desse grupo. Por exemplo, os peixes vão apresentar um corpo que é fusiforme, ou seja, hidrodinâmico, totalmente adaptado à forma de locomoção, que é claro, é a natação, um coração que é bicavitário, ou seja, com duas cavidades apenas. Basicamente, a circulação dos peixes ela é muito simples, A oxigenação ela vai acontecer a nível das brânquias, então, através dessas estruturas que os peixes têm, eles conseguem captar o oxigênio da água e depositar na mesma o gás carbônico. Esse oxigênio vai para o sangue leva o oxigênio até todos os tecidos que depositam nesse sangue o gás carbônico, que por sua vez vai ser direcionado, através do sangue, é claro, no coração, que é bicavitário, um átrio e um ventrículo só, e novamente vai chegar às brânquias para que o peixe possa eliminar esse gás carbônico. Por isso, não se esqueça de um detalhe, pelo coração dos peixes só passa o sangue venoso, que é o sangue que é rico em gás carbônico, rico em CO2. O sangue oxigenado, o arterial, ele vai diretamente para os tecidos. Porém, além dessas características, as brânquias mesmo são finas membranas e intensamente vascularizadas para permitir essas trocas gasosas. Não se esqueça que alguns anfíbios, como no caso das salamandras, algumas espécies podem ter brânquias externas, mas muitas dessas características podem surgir por uma convergência evolutiva, ou seja, quando diferentes grupos animais tendem a se adaptar ao mesmo tipo de ambiente, nesse caso um ambiente aquático. Visto que, no caso dos anfíbios, a respiração predominante é justamente através da pele, a respiração cutânea, porque eles apresentam um pulmão muito rudimentar. Em algum momento da evolução, peixes ditos crossopterídeos, que tinham nadadeiras lobadas, musculosas, começaram a utilizar isso como patas e tentaram se aventurar no ambiente terrestre. Por quê, Porque o ambiente terrestre ele tem muito mais características positivas do que negativas em relação ao meio aquático. Por exemplo, uma maior oferta de oxigênio, uma maior oferta principalmente de alimentação. Visto que quando os primeiros peixes crossopterídeos foram tentando conquistar o ambiente terrestre para dar origem às primeiras espécies de anfíbios, que foram os labirintodontes, certamente eles foram atraídos pela grande diversidade de insetos já dominando, presentes ali no ambiente terrestre. Uma vez que, se você for olhar quanto à alimentação básica dos anfíbios, é basicamente insetos. Os anfíbios, todos eles são essencialmente carnívoros. Só que os anfíbios ainda mostram uma dependência da água, principalmente no quesito de reprodução, visto que, assim como a maioria dos peixes, os anfíbios ainda têm a fecundação externa, a dependência da água para a fecundação. Lembra que em sala nós comentamos que os espermatozoides e óvulos dos anfíbios são liberados na água, ocorre a fecundação e a formação de uma larva, que é o girino. Portanto, um ponto em comum entre peixes e anfíbios é o fato de
a maioria dos peixes e todos os anfíbios, né, terem um desenvolvimento indireto com fase larval. Lembrando que os peixes cartilaginosos, como tubarão, arraias e quimeras, têm fecundação interna e o desenvolvimento é direto, sendo que ocorre, no caso dos tubarões, a viviparidade, ou seja, o desenvolvimento, né, do feto dentro do corpo da mãe. Só que isso é uma exceção dentro do grupo dos peixes, porque, tirando esses 3 exemplos, tubarão, arraia e quimera, que são os condrites, peixes cartilaginosos, todos os demais peixes são osteíctes e vão apresentar a fecundação externa. Em algum momento, a partir da linhagem dos dinossauros, surgiram as primeiras aves, visto que alguns dinossauros podem ter trocado, né, a questão das escamas por penas. E um ponto interessante é que, se você analisar bem, um ancestral deu origem aos répteis e dessa linhagem, né, claro, partem várias ramificações e da ordem dinossauro especificadamente surge a linhagem das aves. Se você reparar um outro detalhe, algumas aves como as galinhas, por exemplo, apresentam escamas nos seus pés, o que é uma grande evidência evolutiva, né, desse parentesco direto com os répteis. Por quê? Como os anfíbios não conseguiram se adaptar plenamente ao meio terrestre, por dependerem da água para reprodução, por terem um ovo, né, que não tem uma casca calcária e sim uma cápsula gelatinosa, os répteis tiveram que ter algumas adaptações ao ambiente terrestre, como por exemplo a produção do ovo amniótico, o ovo com uma série de anexos embrionários específicos e principalmente a casca calcária, que faz uma proteção contra a desidratação. Então, diferentemente dos anfíbios que têm que depositar os seus ovos no ambiente aquático, os répteis e as aves já conseguem depositar os seus ovos, por terem casca calcária, num ambiente que é terrestre. Ou seja, o ovo calcário é uma das grandes adaptações ao meio terrestre. Porém, o que ocorre é que, a partir de algumas linhagens de répteis, surgiram também os primeiros mamíferos. E lembrando, cara, que o ornitorrinco mesmo é um mamífero extremamente primitivo e bem curioso, porque ele tem características de mamíferos, de aves e de répteis num só organismo, mostrando para vocês, né, uma plena evidência evolutiva de répteis, aves e mamíferos quanto à sua evolução. E a maioria dos mamíferos são organismos placentários, né? Visto que ao longo da evolução a placenta foi sendo formada e acabou substituindo os demais anexos embrionários, porque é muito melhor desenvolver o filhote de uma forma vivípara dentro do organismo da mãe, com a placenta realizando a nutrição, a excreção, a respiração do organismo, do que simplesmente botar o ovo no meio externo. Lembra que o ovo, cara, quando ele é depositado, né, no meio externo, ele está sujeito à ação de alguns predadores e dentro do corpo da mãe é muito mais vantajoso. Isso que ocorre aqui no caso dos mamíferos. Algumas características essenciais que definem o grupo dos mamíferos seria a presença dos pelos e, é claro, das glândulas mamárias, uma grande autapomorfia dos mamíferos, uma característica exclusiva, visto que é através do leite produzido por glândulas mamárias que irá ocorrer a nutrição dos filhotes. O leite é fundamental para promover o desenvolvimento do filhote, visto que possui proteínas, gordura e carboidratos fundamentais a esse desenvolvimento. Correto? Um outro ponto muito importante foram as adaptações que as aves tiveram ao voo, como por exemplo, os ossos pneumáticos são ossos ocos, a musculatura peitoral extremamente desenvolvida, a aquisição de penas, né, em relação às escamas dos répteis e também um pulmão com uma presença de sacos aéreos, até mesmo passando por dentro de alguns ossos que, pelo nome, né, como sugere pneumáticos, são ossos que têm sacos aéreos dentro deles, são ossos ocos. As aves também não têm bexiga urinária e o intestino delas é mais curto, além do bico ter a ausência de dentes, ou seja, são organismos adontes. Todas essas adaptações das aves ao voo são fundamentais para reduzir o peso corporal e, portanto, promover, né, o voo propriamente dito, ou seja, permitir com que esses animais possam alçar voo e conquistar novos ambientes. Muito obrigado, bons estudos!